Então, boa noite a todos. Essa é a nossa reunião mensal do capítulo Brasil da Linux Foundation Decentralized Trust, a LFDT. Essa reunião, ela normalmente acontece na última segunda-feira de cada mês e nesse mês, excepcionalmente, nós movemos ela para hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2026, por conta de agenda, né? Algumas pessoas que vão apresentar aqui na reunião, elas não estavam disponíveis, então a gente de comum acordo fez a, a mudança dessa agenda. Hoje nós temos uma pauta bem interessante com novos projetos da nossa comunidade, eventos e abertura de grupos de estudo e pesquisa. Temos alguns membros aqui do Capítulo Brasil que vão apresentar algumas propostas bem interessantes e tornamos isso oficial. Antes de tudo, eu queria lembrar que nós estamos aqui sobre as normas da LFDT e nós seguimos o código de conduta, né? O código de conduta da LFDT, ele pede que todos sejamos tolerantes uns com os outros, respeitosos e que a gente, independente de área de trabalho, nível de conhecimento, interesse, todos são muito bem-vindos. Então não há acepção, não há discriminação. A gente pede então que sigamos. Nunca tivemos problema, é só um protocolo a gente falar aqui no começo, né? É, Hoje a gente gostaria muito de apresentar uma parceria que a gente está tendo, que é abençoada lá pela Fundação, né, mãe, né, pela Linux Foundation Global, é, que é com o grupo que a gente tem aqui, liderado pelo João Carvalho. O João Carvalho, além de ser um cara muito inteligente e muito proativo, ele é um grande amigo, né? Um grande amigo de fé, um grande amigo na jornada aí. A gente faz muita coisa junto, né, João? A gente conversa muito. E o João está batalhando aí para trazer, para promover essa parte de tokenização de energia, de descentralização, tudo mais, nesse contexto de energia que é a área dele. O João está promovendo um evento que, inclusive, tem desconto, né, aqui para o pessoal do Capítulo Brasil, tem ali uma promoção. É um evento super legal, a gente recomenda, convidamos todos na semana que vem. E, e nesse evento a gente tem aí a oportunidade de fazer o lançamento aí do nosso grupo de estudo e pesquisa, né, o nosso SIG, né, Special Interest Group, que o João vai apresentar para vocês. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o João Carvalho e peço que ele mostre o site, compartilhe o material, conte um pouquinho do evento e também conta um pouquinho da tua jornada aí, João. Microfone aqui. Boa noite a todos. Obrigado, José, pela oportunidade aí de participar desse grupo tão maravilhoso, que eu falo que só tem guerreiros aqui, né? Graças a Deus. Então, assim, nós estamos falando de blockchain e energia, assim como muitos de vocês sabem, desde 2018. Depois de lá para cá, nós temos assim, participado, criado vários eventos grandes, inclusive para poder comentar, discutir, provocar o uso de blockchain no setor de energia. Aí a gente fala assim, não só do setor elétrico, porque eu participo mais do setor elétrico, mas a gente quer expandir também para óleo e gás, tá? Porque a gente percebe que a energia se complementam. Então, com base nessas discussões todos esses anos, todos praticamente 8 anos, a gente foi surpreendido esse ano com o lançamento a publicação da resolução 1150 pela ANEEL, em janeiro, mais precisamente, onde ela regulamenta, autoriza e inicia, na realidade, né, a regulação do uso da blockchain. Aí já aproveitou, trouxe IA também, e outras tecnologias emergentes, incluiu medidores inteligentes, serviços de cloud e outros vários no setor elétrico. Então, como a gente tem discutido isso no decorrer desses últimos anos, a gente percebeu que existe uma oportunidade para ampliar um pouco mais esse discurso e trazer pessoas que estejam envolvidas nesse assunto, tanto das concessionárias que já estão desenvolvendo alguns cases, mas principalmente vários outros parceiros nossos, inclusive Linux Foundation, né, através aí de várias tecnologias apresentadas em outros mercados também, o conceito LFTD,
e também outras parceiras, também nossos desenvolvedores de blockchain. Então, a gente uniu o útil ao agradável e vamos iniciar esse evento no dia 2 e dia 3, que nós chamamos de imersão executiva e gestão de ativos de energia para o setor elétrico, para não misturar, quando a gente fala de energia, para não trazer nesse evento outros mercados que não seja apenas setor elétrico, a gente focou, então, em imersão e gestão de ativos voltados apenas para o setor elétrico. Então, já tem uma grade, eles estão chegando outros painelistas, inclusive, mas nós temos ali já praticamente já 22 inscritos, já publicados no site, várias outras empresas apoiando também, a ANEEL confirmou presença, a Câmara de Comercialização de Energia confirmou, a BGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, que é a área que mais provoca o uso de blockchain para o setor, entre outros parceiros, Blockchain Rio também super apoiando a gente, a Ecolab, vários outros também parceiros de ponta, Palas. Então, aqueles que forem de São Paulo, que se interessarem por participar, me chama depois do privado lá no grupo, João Carvalho, no final lá é 1133 do telefone, que a gente pode viabilizar alguns ingressos para vocês virem assim na cortesia para poder prestigiar a gente lá. Tá? E estão todos convidados. Esse praticamente é o início de um evento para discutir depois no futuro outros temas para o setor elétrico. E aí a gente não vai ficar só apenas em blockchain, a gente também vai trazer outras tecnologias, outras formas também que tratam da digitalização do setor e por aí vai. Eu acabei aqui agora de participar de um evento grandão aqui na GV, com participação dos Ministérios da Minas e Energia, participação da EPE também, empresa de pesquisa energética, eles estão aqui, e eu participei, agora o evento acabou de acabar, e foi bem interessante, onde houve ali um discurso sobre toda a importância do que significa a transição energética para o Brasil. E o Brasil hoje, graças a Deus, ele é o top 1 em questão de exemplo para o mundo de, de energias renováveis. Para vocês terem uma ideia, para quem não acompanha o mercado, em 2023 o Brasil fechou a matriz com 93% da energia produzida sendo energia renovável. Até porque o que predomina de 50 e poucos por cento é de geração hidráulica, de geração hidrelétrica, que são as grandes usinas. Depois vem as outras também com solares e eólicas. Mas então o Brasil se posiciona nesse nível. Então, acho que isso é muito motivador para todos nós, sabe? A gente se sente assim, bem honrado de estarmos envolvidos nesse ambiente e principalmente trazendo o uso de blockchain, que são tecnologias que a gente percebe que o mundo ainda está aprendendo. Então, quando a gente traz esse ambiente disruptivo, e vocês aí da comunidade também participando disso, cada um dentro das suas empresas, dentro dos seus mercados, só vem a agregar valor. Tá? Esse é o início de uma discussão. Nós já realizamos outros eventos no passado, o Fórum Blockchain, o Fórum Brasileiro de Blockchain Energia 2019, depois participando das trilhas de energia no Blockchain Rio Festival, em 2020 o simpósio sobre o potencial da blockchain no setor energético, Rio Innovation falando de energia na Web3. Aí a gente percebeu a oportunidade de criar esse evento porque é muito estratégico e ele é oportuno para todo mundo. Não é só quem trabalha para o setor elétrico, mas as desenvolvedoras de blockchain também têm aí uma possibilidade, uma oportunidade de criar soluções para esse mercado, ok? Então, eu agradeço muito esse pitch rápido, né, para poder falar. O projeto ele é gigante. Aqueles que morarem em São Paulo tiverem interesse, acionem lá o meu perfil lá no grupo e se apresentem e comentem algum tipo de interesse para poder participar com a gente. E eu agradeço todos pelo apoio também, viu, Josélio? Principalmente da Daniele, da própria Linux lá de fora, que autorizou a criação do SIG, a gente foi muito importante, até onde eu conheço. Essa não é uma ideia minha, tá? Essa ideia partiu do Paulo Simões, antes da pandemia, que ele criou essa. Ele falou, João, a gente tem que criar o SIG Energy, porque tem SIG Telecom, tem SIG isso, SIG aquilo no mundo inteiro. O SIG Energy no Brasil, no mundo, em termos de setor elétrico, para mim é o primeiro. Tá? Da outra vez o Magno trouxe, o Magno da Petrobras, não sei se ele está aqui, ele trouxe também uma iniciativa de fora que traz também, sim, um ambiente de energia para dentro do Linux Foundation, mas não como o conceito de SIG. É um outro estudo, um outro grupo, achei riquíssimo também, muito valioso. Se a gente puder integrar as partes, seria bem interessante. Então, obrigado, José, obrigado a todos aí. Obrigado pela oportunidade do pitch. Aqueles que quiserem e puderem participar com a gente na semana que vem, serão muito bem-vindos. Obrigado. João, muito obrigado. Deixa eu mostrar. Eu coloquei aqui no chat do grupo o link para o site. Gostaria de mostrar o site aqui na reunião para que ele fique gravado, né? Fica documentado na gravação da reunião. Essa reunião vai ser arquivada lá no nosso canal do YouTube da LFDT.
Então, essa aqui vocês estão vendo o site muito bonito, né? Que tem toda a programação. Dia 2 e 3 semana que vem, é terça e quarta, né, João? João, você está no mudo. Opa. Essa última tua fala cortou um pouquinho, José. É terça e quarta-feira em São Paulo. Terça e quarta-feira, em São Aonde Paulo. que é em São Paulo, João? São Paulo vai ser na Avenida Paulista 283, e é um prédio, José. A gente fez questão, inclusive, porque assim, dessas minhas aventuras que você sabe, eu morei um tempo fora, né? Morei lá em Dubai um ano, eu achei muito legal a cultura deles, eles têm muitas oportunidades de projetos, sabe, para todo mundo. Eles têm muito dinheiro e eles estão assim, ávidos por projetos. E quando a gente fala de Brasil, eles têm um carinho muito grande pelo povo brasileiro, questão de fazer com que as coisas aconteçam mesmo. Então eu acabei me envolvendo muito com esse pessoal da comunidade árabe e a gente se afiliou aí a Câmara, chama Câmara isso de comércio árabe brasileira. E eu E, descobri esses dias que não apenas eles estão ligados nos países dos Emirados Árabes, não. Eles estão expandindo para 22 países do mundo inteiro que falam língua árabe, mesmo fora dos Emirados. Que eu não tinha essa informação, fiquei sabendo semana passada. Então, é uma oportunidade gigante de negócio. E entre uma instituição que fomenta e está conectada com esses Emirados, eles são os únicos do mundo. Então, aqueles que tiverem interesse em outros mercados, inclusive, pode me chamar lá, que agora a gente é associado à Câmara, e tem, assim, projetos, inclusive, sendo trazidos de fora para o Brasil e vice-versa, tá? Eles têm, assim, um potencial gigante de explorar. O contato deles lá, a ligação que eles têm, são das maiores VCs dos Emirados Árabes, Arábia Saudita e tudo. Então, eles têm, assim, muito dinheiro para poder investir em projetos vários aqui no Brasil, ok? Eu estou descobrindo isso agora. Eu mal cheguei, já apareceram dois projetos, eu já, inclusive, já apresentei duas empresas parceiras nossas, só não vou citar o nome aqui agora, porque vocês as conhecem, mas a gente já está com uma ligação com eles lá para poder entender as oportunidades que a gente tem, principalmente de blockchain, para levar lá para fora a solução brasileira, lá para os Emirados, e para a ligação para esses 22 países aqui agora. Então, um prédio muito lindíssimo, esse prédio é o Santa Catarina, fica na Avenida Paulista, 283. Ele muito foi bonito. projetado pelo Rui Otaki. Então, para mim, eu vejo que é o prédio mais bonito da Paulista, é um ambiente lá em cima, no próprio auditório dele, nas instalações, é um ambiente muito bonito, tem várias informações de outros países lá, com decorações, com obras de arte e tudo. Aqueles que puderem participar, fiquem à vontade, serão muito bem-vindos. E é exatamente assim, José. Obrigado. Joia. Então, gente, esse é o evento, tá aqui, ó. Tem o site Mentors Energy /shift. Então, aqui vocês têm toda a programação. Eu queria te pedir, João, qual que é o horário? A gente precisa mandar um e-mail para a Daniela, que ela tá interessada em mandar a gente da Fundação Global. Já tem agenda? Palestra, programação. Na programação eu não achei os horários. Qual horário que começa, João? É assim, José, o evento vai começar, acho que está lá embaixo na hora que você aponta para os ingressos, mas vai ser o dia inteiro. Então, vai começar o credenciamento 8 horas da manhã, e Tá, depois, 9 horas, pontualmente começam as palestras. Serão 2 dias, dia 2 e dia 3, das 9 às 18 horas, ok? E a gente ainda não tem agenda fechada, porque cada um tem assim uma responsabilidade diferente um do outro. Então, amanhã, até o final do dia, a gente vai conseguir finalizar a agenda. Aí a gente vai publicar quais serão os horários e quais palestras serão realizadas nos dias 2 e 3. No tá final bom. do evento, nós teremos dois painéis para discutir o quê? Principalmente que é o motivo maior da nossa reunião, que é o quê? Que é a resolução 1150, que a ANEEL, inclusive, estará no palco discutindo com a gente, além da apresentação, falando sobre isso daí também. A pessoa é da nossa comunidade, o Igor, eu sei também se ele está aqui agora, ele que vai participar, ele foi indicado, inclusive, pela agência, pela diretoria da agência onde ele atua, para poder representar a ANEEL no evento. A Câmara de Comercialização de Energia também estará presente, e no painel do primeiro dia eles estarão presentes, e no painel do segundo dia nós vamos discutir o uso de tecnologias emergentes para o setor elétrico. A gente expande para além de blockchain, a gente expande também para Vai. outras tecnologias. Serão dois painéis de 45 minutos cada um para a gente encerrar o evento às 5 horas da tarde. Muito bom, parabéns. Então, Obrigado. esse evento tem apoio oficial, né? Tem apoio oficial da Linux Foundation, até quero mostrar para vocês aqui.
Nós temos 3 eventos que estão sendo apoiados pela Linux Foundation oficialmente, né? Estão até no site, nesse endereço que eu vou colocar aqui no chat para vocês. E também já coloquei lá no grupo. Olha. Eu fui ontem, viu, Josélio, no evento do Rubens, que é um evento que, inclusive, Ah, ainda aparece foi? nessa lista daí. Eu Esse estive aqui, ontem ó. nesse evento do Blockchain Real Estate, lá no Cubo. Eu estive presente, eu estava viajando, eu fiz questão de ver. O, o, o Rubens liberou um ingresso para mim, eu estava no caminho, ele rapidinho já providenciou o ingresso. Eu participei, o Cubo bombado, lotado o evento, então teve um happy hour depois do final, foi bem interessante. Aí a LFTD está divulgando esse nosso, o do Rubens da semana passada, vai ter mais um semana que vem, né? O On-Chain. Esse aí eu não conheço. Então, esse evento aconteceu ontem, é um evento do mercado imobiliário, é um evento promovido pelo Rubens, está no grupo ali da NetSpaces, da propriedade digital. Eles fizeram o convênio, tinha 30% de cupom de desconto para quem é do Capítulo Brasil. E esse evento aconteceu no Cubo, ali em São Paulo também. Semana que vem tem esse grande evento, que é o evento promovido pelo João Teodoro, pelo grupo da Mentors Energy, dia 2 e 3, semana que vem. O João está nos ofertando aí, né, descontos especiais, free pass. Então, quem está aqui de São Paulo, acho que o Fernando de São Paulo, quem mais é de São Paulo? Magno é Curitiba, Malcai, não sei, Borja é Curitiba. Thiago é da onde, Thiago? Bahia. Bahia. Ô, lugar bom, né, Thiago? Oh, meu Deus, sol, gente bonita. O Magno do Rio de Janeiro também, com praia e tudo mais, né, Magno? Só nós não temos praia aqui. Com e sem praia. Ô, Depende, Josélio, depende do tempo. olha o Magno aí, fala, Magno. Falei de você agora, não sabia que você estava aí. Eu estava aqui, só não tinha verbalizado antes. Boa noite, Tá senhores. tranquilo. Seja Ô, bem-vindo, Magno. Josélio, é assim, ó, aqueles que forem de São Paulo e forem assim, ligeiros, que quiserem participar, me chama no privado, lá que os três primeiros que me chamarem, eu vou levar a cortesia de 3 ingressos lá, hein? O Aí, executivo, aí. inclusive, ingresso mais caro. Dá uma avisada ali no grupo, né? Você tem o Legal. contato dele, tem o contato do João ali. Tá, então, esse evento José, semana que vem. Oi, fala, José, Magno. só aproveitar. Primeiro eu queria parabenizar o João pela iniciativa, porque eu tenho, por experiência própria, a noção de quão difícil é antes, durante que a mobilização das pessoas, fazer check-in, etc., durante o evento e no pós-evento, sabe? É um desafio muito grande. Então, João, antecipadamente, meus parabéns e já fica mirando aí no evento de 2027. E só aproveitando a tua fala, Obrigado, Magno, obrigado. o que eu sinalizei antes foi sobre o grupo especial de interesse da Linux Foundation, que é a matriz, né? Acima da Linux Foundation Decentralized Trust, mas é o grupo de interesse da Linux Foundation sobre o mercado de energia, o desenvolvimento de soluções no mercado de energia. Porque a LFDT ela tem um foco maior em blockchain e redes de negócios descentralizadas, baseado em DLT. Enquanto o desenvolvimento dentro da Linux Foundation, ele aborda todo o ecossistema de computação. Por exemplo, poderia abordar Kubernetes, poderia abordar código-fonte, poderia abordar Linux, poderia abordar uma série de pesquisas em amplitudes diferentes. Tá? Então, essa foi a minha sugestão, e isso é uma jornada, ou seja, uma vez que as coisas vão se desenvolvendo aqui no Brasil, com os grupos de discussão, etc., isso pode muito bem ser levado para a discussão, aí já, possivelmente no board da Linux Foundation lá em cima para discutir justamente com esse pessoal. Ou seja, o LF Energy ele é paralelo ao LFDT, né? A questão é que a gente ainda não teve eventos do LF Energy aqui no Brasil. E eu acho, até o ponto que eu conheço, que não tem um chapter do LF Energy aqui no Brasil. Aí eu vou deixar uma pergunta retórica no ar, que é o seguinte: estamos aqui em maio de 2025. Será que não seria o caso de aproveitar a oportunidade de conversar com o pessoal da LF, da Linux Foundation, para, dentro da LF Energy, criar um chapter no Brasil? Assim como funciona o chapter aqui da LFDT?
Então, são possibilidades abertas aí para quem está à frente, tá? É só essa sinalização. José, está contigo de volta. Se o João quiser replicar o que eu falei, fique à vontade. José, me ouviu aí? Opa, desculpa, eu estava falando com o mudo aqui. Desculpa. Você estava no É, mudo ativado aí. desculpa. Antes de passar para o João fazer o meio de campo aqui, a Linux Foundation é um projeto maior, né? Fundação maior, Linux Foundation. E ela tem fundações específicas. Então, a gente tem, por exemplo, a nossa fundação específica, que é a Linux Foundation Decentralized Trust. Antigamente era Hyperledger. Agora ela se tornou LFDT, Decentralized Trust, com todas as tecnologias, não somente Ledger, não somente blockchain, mas criptografia, identidade digital e muitas outras. A gente vai falar um projeto que está sendo idealizado aqui no Brasil, né? Que está sendo incubado como laboratório agora dentro da LFDT. Mas o que o Magno falou, em paralelo com a LFDT, nós temos outras, como, por exemplo, a LF Energy. Aqui em cima vocês veem, olha, quantos projetos nós temos aqui, né? LFDT é um deles. Isso é uma questão que a gente se acostuma tanto e acaba esquecendo. Aqui vocês vão notar que LFDT é um deles. Nós temos a LF Networking, a RISC-V, que é de hardware, nós temos a Cloud Native e tantas outras aqui. E nós temos esse daqui, que é um projeto como se fosse a LFDT, mas só sobre energia. Magno, enquanto você falava, e nós já tínhamos procurado isso, nós não encontramos um chapter Brasil. Nós encontramos aqui alguns SIGs, né? Por exemplo, de modelo de arquitetura, inteligência artificial, interoperabilidade, simulação de grid, modelagem, mas Brasil não tem. O que a gente vai fazer, e eu já vou pegar o gancho e passar para o João, que ele apresente a ideia, a gente vai criar um SIG de energia dentro da LFDT. O João vai liderar, nós vamos apoiar, então ele vai ser, assim como foi o Bezo Hub no ano passado, que vai continuar, nós vamos ter um SIG, um grupo de pesquisadores interessados, curiosos, que vão estudar essa parte de descentralização, de tecnologia descentralizada, criptografia, identidade digital, IoT e tudo mais, no contexto de energia. Que depois pode até migrar, né, João? Pode migrar para um projeto, de repente, global. Mas, João, é, dá assim o Avant Premiere, né? Faz uma prévia da abertura do SIG, que a gente quer fazer lá no evento, mas nesse momento queria que isso fosse gravado, registrado na reunião, João. Pode fazer? O evento vai ser todo gravado, viu, José? O evento vai ser todo gravado e, inclusive, se por acaso a gente... o que eu queria desenhar com você, até porque para a gente poder implantar, não sei se você vai poder participar, mas a gente gostaria de fazer mais na tarde, no meio da tarde do segundo dia, para ficar uma coisa assim um pouco mais impactante. A gente quer fazer o lançamento oficial, parar as palestras, fazer o lançamento oficial e criar uma cerimônia rápida de uns 10 minutinhos para deixar registrado e estará tudo gravado, dando referências ao capítulo Brasil, aí, com essa iniciativa nossa, porque essa foi uma ideia do Paulo Simões há 5 anos atrás. Então eu entendi que era legal e agora a gente que vê que o momento é oportuno. Passou a pandemia, passou aquela loucura toda, então agora está tudo favorecendo. A ANEEL abriu semana passada no escritório de São Paulo, sabe, lançou lá a 1150 para poder regulamentar o uso de blockchain. O mercado está assim, ávido para poder desenvolver soluções. Então, a ANEEL também acabou de fazer o rebrand da marca, então eles estão assim, muito motivados para criar e estarem apoiando várias iniciativas desse sentido. Então, eu vejo que agora o momento do SIG é perfeito. Como nós já estaremos montados com uma estrutura lá do evento, o José, é mais a gente poder criar um ambiente onde possa registrar a criação desse SIG e depois, obviamente, com certeza, no futuro a gente pode trazer uma proposta para ampliar para
para outros países dentro do modelo que a gente puder definir juntos, tá? Esse é um projeto nosso, por favor. Muito obrigado, João. Então, assim, hoje nós estamos aqui fazendo um pré-lançamento. É um trabalho que a gente já vem conversando com o João especificou, criou o modelo, passou para a diretora global, Daniela Barbosa, tivemos aprovação, fizemos várias reuniões de chairs, aí voltou a aprovação, agora a gente está tornando oficial aqui na comunidade, e daí a gente faz o lançamento no dia do evento, com todas as pompas e circunstâncias, né? Então, muito obrigado, João. Como o Magno falou, Obrigado parabéns pela também, iniciativa. obrigado É, pela eu queria, oportunidade. eu queria agora, a gente não tem duas pessoas que estariam aqui conosco, estão fazendo muita falta. A, a Mari, né, a Mariana Benedet, ela é a líder a Mariana Benedet é a líder do Beso Hub. Nós temos aqui até gente que participa do Beso Hub, né, o Fernando. O Thiago também é do Beso Hub, Thiago? Eu creio que sim, mas eu não estava muito ativo, não. Ah, tá. Mas Gente. muito obrigado por estar aqui conosco. A gente está retomando as atividades com ela. A gente quer fazer um lançamento de uma trilha no Blockchain Rio para o segundo semestre, mas ela está em trânsito. Ela não conseguiu chegar no destino e ela não tem sinal no deslocamento. Então a Mari pediu para avisar, mas a gente está retomando. No ano passado a gente começou esse grupo com 10 pessoas interessadas em fazer a certificação de Beso. E aí nós fomos divulgando, de repente o grupo ficou um grupo com 60 pessoas. Gravamos vários, é uma trilha, né? Com todo o roteiro para quem quer tirar a certificação. E muitas pessoas fizeram a trilha e me disseram que não importava a certificação, elas não iam se candidatar na prova, e para elas importava o conhecimento, tirar a dúvida e ter uma comunidade que a gente tem o grupo até hoje, né? Então, assim, esse grupo ele ganhou destaque internacional. A gente teve assim menções em eventos internacionais que o Brasil fez isso e foi criada uma documentação registrando esse grupo na Wiki aqui do Capítulo Brasil, que depois ganhou destaque internacional como uma das fontes de conteúdo de Beso em português. Vídeos, traduções, materiais, então foi muito bacana. Então, assim, a gente está fazendo um upgrade, né, do Capítulo Brasil de apenas espectadores para geradores de conteúdo, geradores de material. E além disso, tem um outro projeto, eu estou acelerando um pouco que eu quero depois pedir para o Magno para a gente falar dos talks e do Blockchain Rio, né? Tem um outro projeto que eu vou mostrar para vocês e está nessa janela. E aí até queria comentar um pouquinho com vocês como que funciona o ecossistema da Linux Foundation. Normalmente, os projetos como... José, me permite Opa, interromper. por Como favor. funciona o ecossistema da Linux Foundation Decentralized Trust? Ah, É isso? porque os outros é diferente? Não sei, daí eu estou falando de repente, Os outros podem ser pode ser diferentes, diferente. porque tem Tá. outros diretores fazendo a gestão, entendeu? Pode ser que Hum, o da LF Energy seja diferente, da LF Cloud, etc. Tá? tem Em, razão, tem em razão. Estou função até do generalizando. aspecto técnico do pessoal que trabalha lá, tá? Só para Tá. sinalizar. E até da natureza, né? Porque aqui a gente tem código, né? A Linux Foundation Decentralized Trust é mais. A gente tem muito código, né? Mas a gente também tem muita gente de processo de negócio. O Tem, que, por né? exemplo, na área de LF Linux, que é a raiz, é praticamente só codificação. Assim, então é só um modelo assim. A gente tem um modelo na LFDT que é formado e segue as orientações do modelo de governança da Linux Foundation mãe. Só que ele também tem as suas adaptações. Então, pessoal, ponto. Só que aí, tentando te ajudar aí, eu acho que o que você está colocando é mais da Linux da LFDT. Beleza, desculpa interromper. Foi só para poder resolver Não, a ambiguidade. Valeu. obrigado, Magno, sempre atento, né? Então, assim, gente, nós temos um modelo onde a gente tem alguns projetos que hoje são projetos, né? Deixa eu até compartilhar para vocês aqui.
Um minutinho. Agora sim. Então, a gente tem vários projetos aqui na Linux Foundation que vocês vão encontrar aqui no site deles, né? No nosso site, né? E aí, esses modelos tem várias tecnologias, por isso que a gente deixou de ser só Hyperledger, porque a gente não é mais limitado a Ledger, tecnologias de Ledger. A gente tem hoje interoperabilidade, identidade digital, ferramentas de criptografia e protocolos e vários outros projetos, né? Alguns projetos estão maduros e já são projetos em desenvolvimento, em produção, que são usados em soluções diversas ao redor do mundo, né? Esses projetos, como o Bezo, Fabric e outros, já estão bem maduros. Eles passaram por um roadmap, eles passaram por uma trilha, e agora eles estão aí já com desenvolvedores, com equipe, com comunidades e tudo mais. Mas tudo começa nos laboratórios. Então, os laboratórios, eles incubam ideias, eles trazem ideias. Nós temos alguns laboratórios que estão em desenvolvimento para testar, para desenvolver, para ganhar sugestões. Então, um grupo, uma empresa, uma comunidade cria, né, uma solução, submete, tem todo um ritual, tem um comitê que aprova isso, e uma vez que isso está aprovado, ele entra como um laboratório. Então, tem aqui, ó, Propose a New Lab. Você tem toda é, todo um modelo para você propor o teu projeto. E esse projeto vai para um comitê técnico, né, de avaliadores, né, que vão avaliar, discutir, melhorar e ajustar, e daí lança isso se ficou aprovado para um projeto. Aqui no Brasil nós temos alguns projetos. Por exemplo, tem um projeto que é liderado pelo Marco Sarri, Samuel Venzi e outros, que são fundadores da GoLedger, que é o CC Tools, que é uma ferramenta, um framework para acelerar desenvolvimento em Fabric. E agora nós temos um outro projeto, que é esse daqui, ó, que é o projeto Veltoracore. Esse projeto, ele tem algumas. Eu não tenho, assim, autoridade e conhecimento para falar dele muito a fundo, porque é um projeto bastante complexo, de criptografia para o setor. Não só para o setor financeiro, isso me corrigiram algum dia. É um projeto que pode servir para qualquer tipo de atividade, e ele é um projeto que está sendo desenvolvido por alguns brasileiros, entre eles o João Paulo Aragão. E o João Paulo, ele viria hoje aqui conosco, mas ele está num outro evento lá e não conseguiu vir. Então, eu vou pedir que ele apresente isso. Nós vamos ter um evento, inclusive vamos ter um evento aqui do Brasil, né, que a gente vai apresentar esse projeto, e vamos ter um evento internacional em setembro. A gente vai ter um lançamento em português que vai explicar esse código. Vocês vejam, está aqui no GitHub, mas ainda não está. Temos alguma documentação, ela não está completa ainda, do que ele faz e como funciona. Eu não vou me aventurar a fazer uma explicação para não dar spoiler errado, tá? Mas se o João chegar em tempo na reunião, ele vai apresentar para vocês. E eu já aviso, nós teremos um evento que vai ser provavelmente na primeira semana de julho, e nós vamos ter um evento global em inglês para anunciar isso aí, para convidar a comunidade internacional em setembro, tá? Então era isso que a gente queria apresentar esse laboratório. Falando em laboratório, e falando em evento, gente, nós estamos aí nos preparando para ter a nossa participação, o nosso painel no Blockchain Rio. E o Blockchain Rio é um evento muito importante do ecossistema. A gente está até pensando em ter um stand lá da comunidade. Estamos discutindo isso com os organizadores. E eu queria pedir para o Magno contar e deixar registrado aqui para as pessoas
e para quem vai assistir esse vídeo depois, o que é o Blockchain Rio, qual a importância dele, até porque o Magno é um dos apresentadores do Blockchain Rio e ele é do Rio de Janeiro também, né? Então conhece bem o local do evento, como funcionou, participou em todas as nossas edições, já foram 3 edições, né, Magno? Magno, conta um pouquinho para a gente sobre o Blockchain Rio. Boa noite, pessoal. O Blockchain Rio, ele é, na minha opinião, desde 2024, pelo menos, o principal evento sobre blockchain, tecnologia, finanças e todo o mercado que está associado a isso, na América, digamos assim, do México para baixo. Então, excetuando essa parte dos Estados Unidos e Canadá, a maior movimentação entre pessoas, conexões, redes comerciais, mercado, etc., como um hub, né, principalmente de negócios, ocorre aqui no Blockchain Rio. Porque eu falo aqui porque ele é realizado, tem sido realizado pelo Francisco e pela equipe do Blockchain Rio, né? Tem sido realizado na cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né, que tem aí em seu DNA o acolhimento dos estrangeiros, de todo mundo que vem para o Brasil. E aí, o evento, hoje ele já está com um formato muito mais de congresso, na minha opinião. Ele tem tanto salas e linhas de discussão técnicas, quanto salas de discussão de negócios, etc. É como se cada sala fosse um mini evento dentro dele, como se cada sala fosse um simpósio dentro dele, sabe? É, Sem falar da quantidade muito grande de estantes e patrocinadores que participam do Blockchain Rio. Isso permite, por exemplo, que a gente tenha no mesmo evento profissionais que lidam, no meu caso aqui, com tecnologia blockchain, né? Especificamente, mas de diferentes tecnologias. Então, tem a turma do Ethereum, tem a turma da Cardano, tem a turma do Polkadot, tem a turma da LFDT, Hyperledger, né? Tem a turma que Solana. é desenvolvedora independente, o pessoal da Solana, né? Então, todo mundo junto no mesmo evento conversando. E essa pluralidade, né, nos gera oportunidades. Então, a oportunidade que tem da gente integrar com outras tecnologias, etc. Além disso, tem muita gente, tem muitos acadêmicos que vêm de diversos lugares do Brasil para poder participar do Blockchain Rio, né? Então, assim eu espero e torço, né, para que o evento ainda dure muitos e muitos anos, né? E justamente para que também saia um pouco daquela frequência de eventos que só tem em São Paulo, só tem em São Paulo, só tem em São Paulo. Acaba que, devido ao tamanho da cidade de São Paulo, tem uma convergência muito grande, tem um hub de pessoas, etc., mas acaba polarizando só para aquela região de São Paulo. E eu acredito que um dos objetivos de estar lá significa também trazer o pessoal de outras regiões, não só do Brasil, como América do Sul, né? Então, lembrando aí, né, no mês passado, ou foi nesse mês, José? Foi nesse mês ainda, né? A gente teve aqui a grata oportunidade de conversar com o pessoal da Câmara Paraguaia de Blockchain. Foi nesse mês. E isso foi uma das iniciativas que traz para o Blockchain Rio a participação da Blockchain Latinoamérica, onde vem colegas aí do Uruguai, da Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Chile, dos diversos países da América Central, Panamá, etc., para conversar numa sala em idioma espanhol e com os brasileiros, né, aqui com o tradicional portunhol, sobre como aplicar blockchain nas diversas frentes, diversas áreas, etc. Então, é uma grata oportunidade. Dentro do próprio Blockchain Rio, destaco historicamente uma sala que existe para se falar de blockchain no mercado de energia. Um dos orientadores dessa sala, se eu não me engano, é o João, que está aqui, e que tem gerado frutos paulatinamente aí ao longo do tempo, integrado tanto consumidores de tecnologia e de soluções de negócio, quanto fornecedores de tecnologia e soluções de negócio. Beleza, José, devolvo para você.
Obrigado, Magno. Eu vou colocar aqui no chat o evento que o Magno falou. A gente teve, aí até o Magno foi o nosso host, né, o moderador do evento. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só, enquanto você coloca, eu vou aproveitar a oportunidade de também falar o seguinte. O evento desse ano, se eu não me engano, ele vai acontecer nos dias 11, 12 e 13. No dia 11, ocorre o Blockchain Leaders, né, na Casa Camolese, se eu não me engano, que é Isso. lá na região do Jockey Clube brasileiro, na área do Jardim Botânico. E no dia 12 e 13 acontece o evento propriamente dito, na região Só da... para ficar do ideia, que aí é uma pergunta que o pessoal faz via YouTube e a gente Você está acompanha. dando play aí, né, José, do último evento que a gente, do último Talks que a gente realizou, né? Desculpa, soltou o play aqui sem querer. Pra cá. Era isso, só esse briefing, tá, pessoal? José, Pronto, parei. O Magno tá Beleza. falando dois canais. Não, beleza. Então, o evento, né, desse ano, lembrando, né, dias 11, 12 e 13. É interessante notar e fiquem ligados, aí eu vou deixar gravado aqui para ficar ligados, que existem eventos paralelos. Então, o Blockchain Rio, geralmente, as palestras, etc., vão até às 18, 19 horas. Só que várias patrocinadoras realizam eventos paralelos à noite, principalmente pessoal de cripto, entre outros. Tem um encontro tradicional nosso do Ecolab aqui no Rio de Janeiro, sempre no na Uhum. primeira noite do Blockchain Rio, promovido pela nossa saudosa Sandra, né? Atualmente na China, viu, o Magno? Está lá na China. Pô, você já Na está dando China? spoiler aí, hein? Ah, desculpa. Então... Eu não sabia que você ia falar. Não, não, tudo bem. Não, dando spoiler do que possivelmente ela pode trazer para cá, né? Em Sim, seguida, para o sim. Blockchain Rio, como informações e conexões de negócios e conexões acadêmicas, como instituto de pesquisa que é o iColab, né? Então, o que eu estou sinalizando, pessoal, é o seguinte: fiquem ligados, né, das publicações das coisas que acontecem em torno do Blockchain Rio. Isso que é importante. Ou seja, acontece uma série de eventos promovidos por patrocinadores, etc., no horário noturno, São os side events, né, Magno? side events, isso. Side Então, events, side events é a melhor parte do evento Blockchain Rio, porque o que acontece depois, as pessoas não ficam nem sabendo. Coisa pô, gigante, gigante. porque é uma oportunidade que tem das pessoas se aproximarem, conversarem mais, Total. etc. Então, provavelmente nos dias 11, que é o do dia do Blockchain Leaders, no dia 12 vão ocorrer esses side events. Aí cada um busca aí o que pode ir, como é que faz, etc. Pergunta, a dica que eu deixo pro pessoal é, olha só, quando você estiver no stand, no dia 12 pergunta pro pessoal do stand, e aí, vocês vão promover algum side event, alguma coisa, etc. Aí o pessoal do stand pode verbalizar para vocês. Então fica a dica aqui para a comunidade blockchain brasileira, para nossos amigos da comunidade blockchain da América Latina. Gente, Réplicas, etc. Tá com vocês aí, Josélia. gente, nós já fizemos esses painéis dentro do Blockchain Rio. Até vou pegar aqui para falar com propriedade. Nós fizemos o Blockchain Rio 2023, 2024 e 2025, né, Magno? 3 anos já. Já temos aí 23, 24, 25. E A agora gente vamos por começou. 26. Exatamente. Então a gente começou em 23, 24, 25, agora 26. Será o quarto ano que a gente tem. A gente chamava Hyperledger Day, que era Hyperledger Foundation. Daí mudou. Aí mudou o nome, acompanhou, né? A gente passou vários nomes, mas o que pegou foi o LFDT Day, né? E aí a gente está nesse evento com o dia inteiro de painéis. Então, nossa convidada, quem quiser apresentar é no Rio de Janeiro, né? Quem quiser apresentar um painel, quem quiser, mandem suas ideias. Normalmente a gente tem muita ideia, assim, então a gente às vezes agrupa, né, por tema. Ano passado a gente fez painéis por cases, né? A gente apresentou vários cases, identidade Identidade digital. digital. Isso, João, mercado financeiro, Drex, a gente tinha até o pessoal do Banco Central participou com a gente ano passado, o pessoal do Banco Inter, do Bradesco, do Icolab.
de várias universidades. Então a gente tem essa riqueza, né? Porque aqui no Capítulo Brasil a gente tem diversas áreas com profissionais de vários tipos de atuação, professores, pesquisadores, desenvolvedores, advogados, empreendedores. Então, assim, a gente vai rechear bem esse dia. A gente está aí agora vendo a possibilidade de a gente ter um stand lá para receber as pessoas, compartilhar material e fazer. E tudo isso é 12 e 13 de setembro, de agosto, né? Mas vocês vão continuar com aquela sala do Em auditório lá, agosto. José, além do stand? Sim, vamos ter o dia inteiro. Vai estar integrado? Vai estar integrado um do lado do outro? Então, aí depende do ambiente lá. Me Não, parece porque que. se você for se for no mesmo lugar daquele ambiente, aquele corredor ali, tem vários estandes que ficam, vários estandes que podem ser montados ali. Eu estou falando isso, mas pela questão de logística, que você sabe que o ano passado estava quase intransitável, de tanta gente que tinha no evento. Achei bem legal isso, bem interessante. Mas se você, dependendo do local onde você colocar, vai atrapalhar a questão da logística para quem quiser assistir as palestras e frequentar o evento. Então, eu vou ver com o Francisco para vocês, de repente, criarem uma conexão do stand mais próxima ali do auditório, porque eu acho que vai ser no mesmo lugar, naquela sala grandona lá. O que a gente reclamou ano passado é que ficou escondido, as pessoas não achavam a gente. Aí, Com com o certeza, ar-condicionado, eu lembro disso. fecharam a porta e não achavam a gente. Eu lembro disso. Aí o pessoal ficava procurando no grupo, a gente tinha que deixar alguém lá É, fora catando as pessoas, na né? verdade aconteceu em todas as salas um problema que a gente chama de sinalização. De Sim, sinalizar, e Sim, a gente deu, deu essa informação como feedback para a organização do Blockchain Rio, esse problema de sinalização dos eventos que estão acontecendo nas salas logicamente, do acesso, entrada e saída das salas. Eu não sei, José, se você puder ter contato e conversar com o pessoal de organização do Blockchain Rio sobre pô, essa fraqueza que aconteceu no passado, que era tanto, assim, tinha tanto stand, que tinham vários estandes em frente às portas de entrada e saída das salas, o que exatamente isso. acabava dificultando o acesso às salas. Então, só para poder Sim. lembrar, se você, José, como representante do Chapter Brasil, puder verbalizar para eles e avisar, olha, a gente ah, precisa de primeiro sinalização nas salas. Para onde é, qual sala, o que que é, tem que fazer meio que uma gestão do trânsito de pessoas dentro Tem do que ter, tem evento, que ter, tem que né? ter, Magno. Tem que ter, tem que ter. Eu E acho, com eu acho essa. que esse ano pode ser que não sei se o Francisco vai ser no Expo Mag ainda, né? No mesmo local. Sim, Acho que esse ano ele deve pegar mais um andar, né? Acho que pega mais um andar, porque o ano passado estava não bem sei. lotado. Talvez melhore a questão toda de um andar a mais. Estou te falando isso, José, porque a gente vive na pele esse ambiente aí, sabe? Vai dar palestra num local, depois o outro aí colebe numa canta, aí o stand de vocês é outro. Tudo bem, são coisas independentes umas das outras, mas no caso, se você falou que vai montar um stand de vocês, nosso na realidade, né? nossa, E vai manter aquela sala, se for manter a mesma sala, eu sugeriria você ver com o Francisco para você criar um stand do lado, ao lado naquele é, corredor paralelo ali, para ficar fácil a logística de quem quiser participar dos dois ambientes, sabe? é verdade. Ano passado eu lembro que o Magno foi lá na administração, pegou um mapa, aí com o mapa em mãos, nem a moça do evento sabia localizar Sei onde disso, estavam as sei disso. coisas. A gente Mas é teve um normal, problema para. você vê que o evento daquele tamanho lá, ele tem que a cada ano melhorar. Eu acho que esse ano vai estar melhor do que o ano passado nesse tipo de É, situação. O comentário foi, como eu falo, o Blockchain Rio, ele é hoje o maior evento em termos de quantidade de pessoas e negócios, digamos assim, negócios tratados, discussões realizadas, da América Latina, do México para baixo Já e nasceu da assim, língua né, Magno? Já portuguesa. nasceu assim. Já nasceu assim, E 2022 então, já é. aí a gente começa a entrar numa questão de escalabilidade. Quando o evento vai ficando muito grande, é preciso ter as ondas de refactoring, né, da aplicação, ou seja, nos casos de refactoring da organização do evento para que ele ganhe em escalabilidade. Eu como carioca, né, ainda prefiro que o evento seja na Expo Mag, porque é fácil para a turma chegar tanto pela Do lado do rodoviária do metrô, Rio, é perto do metrô, é perto da futura sede do Consulado dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro, é perto do Aeroporto Santos Dumont, e tem acessibilidade via Uber, Cabify, 99 táxi, etc, a até táxi. localização é legal. Ou seja, a localização é muito boa, sabe? Do que, por exemplo, ir
para eventualmente o grande e antigo centro de convenções do Rio de Janeiro, que é lá no Rio Centro, que é muito, muito, muito distante. É muito ruim de acessar. Se perde muito, entendeu? Então, por exemplo, sendo ali na Cidade Nova, o José ele sai do evento 4 horas da tarde, consegue pegar o voo dele 5h30 para poder voltar para Curitiba. Enquanto se fosse no Rio Centro, impossível, teria que ir só no dia seguinte. Então, isso tem uma relação direta com qual é a quantidade de instalações que existe lá agora eu acho que mudou para Expo Rio, né? Qual o tamanho dela, etc. Mas é normal. Aí eu espero, se for possível, né, se a administração e a promoção do Blockchain Rio conseguir uma amplitude maior para aquele andar de baixo, né? Tendo em vista que o andar térreo ele é dedicado muito mais para a parte de comidas, bebidas, etc., organização de feiras e tudo mais. Bem, é isso. Então, esperamos aí presença massiva da comunidade Blockchain LFDT, né? Blockchain Hyperledger e do restante da comunidade blockchain no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2026. José, está A contigo. a gente vai atrás de benefícios, descontos e oportunidades para a comunidade compartilhar, né, seu conhecimento, né, suas experiências e gerar emprego, né, gente? No fim do dia, todo mundo está buscando sustento, está buscando melhorar de vida, né? Então, a gente está buscando networking, parcerias para a gente montar negócios juntos, criar startups, conseguir vaga de emprego. Nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas, né? E a gente está aí, vejam só quanta coisa que no Brasil a gente está fazendo e colocando isso em nível internacional. O Magno lembrou muito bem, nossos eventos eles têm um nível de excelência que traz pessoal da América Latina, de outros países. Nós já tivemos o nosso stand, desculpe, no nosso palco, o fundador, né, o Charles Hoskinson, que é lá da Cardano. Nós tivemos a Sofia Lopes, que é da Caleido, e, e personalidades globais, e também os expoentes, né, aqui do Brasil. E a gente cria daí, gente, um ecossistema, a gente cria um network. Então, hoje em dia, e eu sempre falo com o Boyd, né? Hoje em dia a gente tem amigos, né? Nos grandes bancos, nas grandes instituições, no governo, né, Boyd? A gente abriu, né? Um baita no networking, né? A network que vem com todos esses contatos que é impressionante, né? Além de todo o aprendizado que você tem na área específica, né? Você sempre está abrindo novas frentes, né? E Também nesse contato aí. É bem interessante o resultado que traz. muito obrigado, Boyd. Então, gente, agora vamos encaminhando aqui para o final, porque já passamos aqui do horário. Eu agradeço a todos que estiverem. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a palavra está aberta. José, Fernando. eu não posso deixar de agradecer, né? Eu acho que, de repente, Ah, um dos temas que foi discutido e muito importante é a relação que nós estamos aqui oficializando a criação do SIG, com todos os participantes que estão como testemunhas, com um ambiente gravado, sabe? Graças a Deus, a gente tem assim, dedicado muito esforço para isso. Eu super agradeço a você, a Daniela, a todo mundo da ah, comunidade. Eu sei que mesmo aqueles que participam ou não participam, até mesmo direto ou indiretamente, também fazem parte do contexto. Sabe, eu gostaria muito de agradecer. Eu tenho certeza que a gente vai fazer a coisa acontecer, não apenas para ficar fazendo baúba de criar as coisas assim, só para falar de blockchain, isso, aquilo, tecnologias avançadas. Não. A gente quer gerar oportunidade, como você falou, geração de emprego. Tem que fazer a coisa acontecer, aquecer a economia do país, crescer o setor elétrico, o setor de energia também, para óleo e gás, aí onde o Magno atua, com essas iniciativas assim, em prol do Brasil, em prol do país. Tipo assim, o nosso legado a gente vai ter que deixar, sabe? Então estamos todos assim entusiasmados, entusiastas para esse tipo de iniciativa. Então eu gostaria muito realmente de agradecer todo o apoio oferecido até aqui. Eu tenho certeza que esse será um começo de um grande projeto. Obrigado. muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Você é da família. Obrigado, João. Amém. Estamos juntos. Tamo José, junto. Per- o, o Fernando, ele está com a mão levantada aqui. Não sei se ele tem dúvida, Isso, quer perguntar. isso. Fernando, por favor. Obrigado, Magno. Obrigado aí pelo conteúdo, né? Gostei bastante aí
mais um dia ouvir aí poder participar. Eu tenho uma dúvida que aí eu já não sei que se quem poderia responder seria talvez você, José ou Magno, que é referente ao ecossistema aí de blockchain, que eu tenho uma percepção que aqui no Brasil ele ainda não alavancou o tanto que deveria, né? Eu percebo ali que existe um movimento sim, porém a percepção que eu tenho é que fora do Brasil ele já está mais evoluído do que aqui no Brasil. Aí o que que vocês acham, né? Vocês que têm uma visão um pouco mais de fora também, né? O que que vocês acham qual que é o momento do Brasil em percepção, se fosse colocar ali em percentual, né? A gente já atingiu ali 80%, 50%, como é que seria essa sensação? José, depois que você der a sua opinião, eu queria falar. Claro, eu vou dizer, Fernando, que eu tenho uma grande preocupação em relação a isso. Nós temos, e eu vi o teu currículo, né? Eu, assim, vi tua página no LinkedIn, você tem um belíssimo currículo. Nós temos pessoas assim, com conhecimento técnico, experiência e um potencial enorme. E a gente não vê os projetos de blockchain no Brasil destravarem, né? A gente percebe assim que e muita gente. Ontem mesmo eu conversei à noite com um colega aqui do grupo, né? Ele não está na reunião, mas ele tá no exterior agora. E ele dizendo que ele está, né? Ele não tem como negar as ofertas de trabalho de projetos do exterior, porque paga muito mais, tem muito mais organização, tem muito mais potencial, né? A gente teve um grande avanço, Fernando, com o Drex, que aí o pessoal, nossa, a gente vai usar Bezo, o Banco Central vai criar um padrão, vai criar um backbone, aí as fintechs fintechs, instituições financeiras, todo mundo vai se plugar nesse backbone, daí vão criar soluções integrando blockchains com Bezo e outras tecnologias. E aí o Banco Central deu um gás e depois deu um monte de passo para trás, assim, por várias questões que a gente não vai entrar no mérito aqui agora, mas deu uma esfriada no mercado. E uma outra coisa que a gente percebe é que o Brasil está vivendo muito de hypes, né, de sensacionalismo, e a bola da vez é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está tirando muito recurso. Eu digo para vocês, não vou dizer o nome, não tenho essa autorização, mas teve gente de Big Tech que estava com um projeto de blockchain, sabe, pronto para ser implementado em instituições, aí cortaram todos os times para botar recursos de inteligência artificial que tem mais visibilidade. E aí os projetos de blockchain pararam. Por outro lado, um gestor, né, um empreendedor do mercado de Brasília me disse o seguinte: o mercado está passando por uma prova, né, um filtro, e os bons estão ficando e estão conseguindo se alocar com alguma dificuldade, mas eles estão conseguindo, né, alocação em projetos, e aí vão se estabelecer, vão marcar território porque aqueles que estavam apenas especulando, né, eram oportunistas, vão acabar ficando para fora. Só que tudo isso é uma teoria. A gente precisa do quê, né, Fernando? A gente precisa de oportunidade concreta, né? Eu vou trabalhar aqui, vou ganhar bem, vou fazer isso. O que que a gente está fazendo? Com a nossa comunidade, a gente está vendo os projetos e tentando dar visibilidade para eles, para os projetos, para as empresas e para as pessoas. Então, olha só, o João trazendo as ideias deles, o Magno promovendo coisa, né? Você coloca, se apresenta no mercado, a gente se ajuda aqui, faz palestra, faz grupo de estudo, e uma pessoa vê o da outra já indica. Então, um colega meu já me indicou o currículo do outro, já disse uma vaga que tem lá. Então, você cria uma comunidade. Só da gente estar ali observando e postando coisas, a gente está vivo, né? Está ativo. Isso ajuda muito, né? É isso que a gente espera. Eventos quando a gente, claro que às vezes o evento não é na cidade da gente, mas quando a gente pode participar, eventos online, como nós tivemos aqui com os paraguaios, né, que o Magno foi o anfitrião, e esses eventos também trazem a oportunidade de a gente apresentar o que a gente tem, conhecer as pessoas.
Agora eu vou pedir para o Magno complementar. É, a gente agora acaba que a experiência fica aparente, né? É o que a gente trouxe aí daquele tempo da pedra lascada, ou do tempo que a gente fazia datilografia em folha de papel A4, né? Digitava, pá. Depois veio a tecnologia, celular, etc. É, a, a primeira versão do Oracle Database Server, como servidor de banco de dados, pelas pesquisas que eu fiz aqui, ela é de 1977. A primeira vez que eu coloquei a mão na runtime do Oracle Database Server, eu, profissionalmente falando, foi no ano de 1999. Né? Mas principalmente a partir de 1997 ali, o Oracle cresceu muito como database server. Ou seja, foram 20 anos, desde a produção acadêmica até a disponibilização de uma solução comercial como database server. A gente teve aí um marco, digamos, de nascimento do blockchain em 2008, com o paper do Satoshi Nakamoto. Estamos aí quase chegando ao que seriam 20 anos de tecnologia blockchain. Se vocês buscarem na internet, aí eu estou falando aqui em abril de 2026, mas a qualquer tempo que você estiver ouvindo esse vídeo, pelo gráfico do Gartner Hype Cycle. Então, no Hype Cycle do Gartner, o blockchain como elemento geral, ele principalmente a partir agora do início do segundo semestre de 2026, ele está entrando no que a gente chama de. Está entrando, não, já está na curva da desilusão. Que é a curva da desilusão no gráfico, é aquele momento que já passou a subida, já passou o hype, entrou, tudo caiu, etc., e entrou num vale, do qual, posteriormente a esse vale, saem as empresas, pessoas e tecnologias que mantiveram a resiliência naquele assunto, né? Então, a gente teve um exemplo sobre isso, literalmente, que o Rogério falou sobre o hype que foi o Drex, promovido pela administração anterior do Banco Central do Brasil, e que depois os próprios técnicos do Banco Central tiveram muita dificuldade, etc., para poder formalizar, mudou regra e tudo mais, mas a discussão foi muito boa para formatar aquilo ali. Formatar aquilo ali no sentido de, para onde vamos como um hub de troca de informações, digamos, um backbone de transações financeiras no Brasil. Lembrando, o Brasil já tinha um, só que não tinha baseado em tecnologia blockchain, né? A ideia era ter um baseado em tecnologia blockchain. Conforme a gente tem, lembrando, né? A gente tem um vídeo aqui com o pessoal do Banco Central. Eu não lembro agora o nome dele, o José ele pode consultar ainda, que foi um dos primeiros talks que a gente fez, que foi muito esclarecedor, no qual eles, se você Aristides. lembra, com Aristides, ótimo, Aristides. com Aristides, gente finíssima, que ele explicou que o Drex, na ocasião, era uma plataforma. Assim como SAP é uma plataforma, ServiceNow é uma plataforma, OutSystems é uma plataforma, ou seja, seria uma plataforma para desenvolvimento de soluções de negócio em cima dessa plataforma. Isso que era o Drex, de fato, né? Bem, como estamos agora? Blockchain ele entra, aí tem que ser estruturado, né? Na minha visão, dentro das camadas de um ecossistema computacional, com um propósito determinado dentro daquele ecossistema. E não mais como simplesmente um hype, como foi tempos atrás em criptoeconomia, etc. Então, tem uma série de indústrias derivadas. E aí, a gente sempre se pergunta assim, como é que o Brasil se posiciona nisso? Bem, o Brasil se posiciona dependendo da indústria. Então, por exemplo, na parte bancária, nós estamos no topo da lista. Nós temos a tecnologia bancária mais rápida e mais eficiente por questões do que a gente viveu em termos de tecnologia na década dos anos de 1980, né? Bem, temos aí aflorando as empresas atuando no mercado do agronegócio.
Em 2024, se não me engano, a gente teve o case do rastreamento de vinho apresentado pelo Icolab, né, do terroir de vinho lá no Rio Grande do Sul. Então, o mercado do agro, muito em função aí, inclusive das regras da FDA dos Estados Unidos da América, ele necessita de rastreabilidade. Então, falou em rastreabilidade, multiempresas falou em blockchain. Ah, tem outros mercados, por exemplo, que é o mercado de assets existentes, etc., que é o que a gente chama de legal ledger vinculado a cartório, né? Que também tem crescido paulatinamente aqui no país. Então, digamos que o emprego da tecnologia e das coisas associadas à blockchain ele está vindo das bordas para o centro. Quais são os nossos desafios, na minha opinião? Aí a gente ainda persiste com os mesmos desafios que teve um bom debate aqui. Eu, Josélio, Courtney, entre outros colegas estavam na live, que tem a ver com, primeiro, formação de pessoas, né? O mundo hoje ele está entrando numa curva de estabilização da quantidade de nascimentos, o que implica também na estabilização da quantidade de pessoas formadas em nível acadêmico para poder trabalhar com tecnologia da informação. Significa que a gente vai realmente precisar de ferramentas de inteligência artificial para expandir e escalar, apoiando a tecnologia da informação. Só que esse gargalo ele existe. São as pessoas que fazem a arte da disrupção. Não é uma máquina, são as pessoas. E essa disrupção é necessária para a gente evoluir. Então, como é que a gente faz com isso? Né? Para formar pessoas, para chamar o pessoal para o mercado. Então, esse é um ponto que tem a ver com a formação dos nossos colegas cientistas da computação, analistas de sistemas, engenheiros de computação e vários outros engenheiros e todo mundo que é muito bem-vindo na área de tecnologia da informação. O segundo ponto tem a ver com o patrocínio de projetos, né? Muitos líderes de mercado, eles têm que tomar decisões muito complexas. O orçamento sempre é limitado, até porque o orçamento é um recurso escasso, e muitas vezes eles têm que tomar decisões que vão lidar com a capacidade, que a gente chama do planejamento de capacidade para a realização do que a empresa tem dentro dela. E isso exige escolher. Escolher se ele vai investir em IoT, em inteligência artificial, em tecnologia blockchain, ou num novo ambiente de cloud computing, né, levar tudo para a nuvem, trazer para on-premises, fazer misto. Então, é um ambiente complexo, sabe? Ah, Aí, como eu disse, isso depende, logicamente, desse patrocínio e da quantidade de coisas que estão acontecendo no mercado que transacionam e fazem a habilitação de transações comerciais. E nesse ponto eu acho que o blockchain entra bastante, né? Entra bastante como facilitador. Então, uma coisa que pode ajudar mais para frente é uma retomada, eventualmente, do aumento da quantidade de transações comerciais dentro do próprio país e do país com o mundo externo. O planeta Terra hoje está vivendo uma questão aí de guerras, a gente sabe que tem várias guerras aí que estão acontecendo, e mudança de polarização, etc., o que acaba influenciando essa alocação de recursos que vão acabar nos projetos, né? Então, o que a gente está torcendo aí é que para os próximos anos essa alocação de recursos ela volte para o Brasil, e que a gente tenha mais alocação de recursos em novas iniciativas que o empresariado vai trazer, que por consequência precisam ser apoiadas por sistemas computacionais. E esses sistemas computacionais podem ter a blockchain na sua retaguarda, a depender, por exemplo, como regulação, que o João traz muito bem do mercado aí de energia elétrica, como a parte de medicamento, alimento, é, dentro do mercado de biometano, por exemplo, tem nova legislação. Então, tem uma série de coisas que também dependem do legislador, né? Então, quando o legislador exige uma rastreabilidade, isso acaba obrigando as empresas a montarem sistemas computacionais que entregam essa rastreabilidade. E ainda bem que a gente já tem hoje frameworks computacionais, como os frameworks Hyperledger,
que habilitam o desenvolvimento de soluções que nos permitem criar uma solução que tenha rastreabilidade ponta a ponta, de longo prazo, etc., com comunicação tanto dentro do pessoal da empresa quanto fora da empresa, no modelo de que a gente chama de governança mista ou cooperativada. Bem, essa é uma realidade que a gente vê e, na minha opinião, continua estudando, continua abordando. Existe muita pesquisa acontecendo, muita pesquisa acadêmica acontecendo. O professor Anderson Santos trouxe aí uma palestra em talks anteriores sobre a parte de quantum computing e quantum computing aplicada às frameworks de blockchain, à tecnologia blockchain, etc. Né? Sem falar das várias soluções de mercado que são possíveis de fazer. Então, é o que, voltando para o José aqui, o que ele falou. Quando você trabalha com tecnologia, depende da resiliência, né? E a resiliência ela tem como base uma boa formação básica, uma boa estrutura básica de formação que vem lá da graduação. Então, quanto mais a gente, o país ele orienta a formação de pessoas em boas universidades, com um curso bem estruturado. Depois, quando o pessoal começa a trabalhar como estagiário, depois como analista júnior, etc., estuda as bases que formam os sistemas computacionais, o restante todo vem naturalmente de forma tranquila, porque o modelo mental está formado e o pessoal pode adaptar para os outros sistemas computacionais, inclusive empregar blockchain. É isso, José, tá contigo aí. Não sei se alguém quer replicar o que eu falei. Muito obrigado, Magno. Devolvemos a palavra, tá aberta. Fernando, tá ok, Fernando? Foi. Tá bom, só um para fechar aqui, né? Se fosse para Claro. pensar num número ali, seria, por exemplo, super feeling, né? 10%, 20% que o Brasil já evoluiu, o que que você acha? Só pensando em um número bem superficial. Na minha opinião, são 200% ou Ah, mais. não, Assim, porque bastante. o José talvez esteja também no tempo do Ronca lá, em 2014, 15, que Hyperledger, etc. Em 16 a gente tentava tirar dúvida na internet e não tinha gente. Você precisava desenvolver, não tinha ninguém. É do tempo que a gente falava que o desenvolvimento com blockchain para sistemas computacionais corporativos era só mato, né? A gente brincava que era um desbravamento total. Hoje, em termos tecnológicos, a gente já tem os frameworks estabelecidos, você já pode montar as arquiteturas, você pode trazer coisas da Hyperledger, da plataforma Ethereum, da plataforma Cardano, Solana, Polkadot, entre N outras, de acordo com o modelo de arquitetura de sistemas computacionais que você está montando. Isso tem relação com a graduação. Então, é, a tecnologia em si e as ferramentas tecnológicas, os componentes tecnológicos, eles definitivamente não são um obstáculo para o desenvolvimento de sistemas computacionais que suportam soluções de negócio. São outras coisas. Aí, como eu disse, essas outras coisas são formação de pessoas, pessoas capacitadas, né? Me diz aí, quem consegue contratar agora de bate-pronto imediato um profissional com 5 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas com blockchain? Muito difícil você achar um profissional assim. Então, isso exige tempo. E segundo, o patrocínio dos empresários, do empresariado, do governo, do nosso Congresso, no sentido de é, criar oportunidades empresariais, etc., e legislativas para propiciar que sistemas computacionais sejam desenvolvidos empregando blockchain. Josélia, completa aí a resposta, por favor. E João, se quiser também, Boyd. Eu acho assim, Fernando, é difícil a gente ter um número porque são vários aspectos, né? Se você pensar em termos de ecossistema, o Magno está certíssimo, evoluiu 200%, até mais, porque assim, hoje nós temos, veja assim, ó, nós estamos aqui, né, plena terça-feira, quase 8h30 da noite, plena quinta-feira, quase 8h30 da noite, conversando, trocando ideia, a gente tem contato, tem um grupo com quase 300 pessoas, tem evento, tem conteúdo, então assim, a gente evoluiu muito nisso. O mercado ainda, o Magno também acertou quando ele disse, o empresário ainda não reconheceu ainda, o mercado ainda não amadureceu o suficiente para
captar toda essa tecnologia e transformar isso em negócio. Talvez isso está aí ainda num 40, 50% de potencial, mas isso significa o quê? Que tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade. E é o que a gente está fazendo aqui, tentar unir as pessoas e motivar para fazer essas coisas acontecerem. Eu falei a mesma coisa, ô José, eu tenho até gravado. No primeiro Blockchain Rio que teve em 2022, quando a gente coordenou lá as trilhas de energia, tenho gravado no YouTube, inclusive no canal do Blockchain Rio, que eu frisei exatamente isso daí. Uhum. O lado ruim da situação, entendeu? É que não está acontecendo. Eu estou falando de 2022, hoje em 2025, eu achei que o Magno está muito entusiasta nesse percentual que ele deu aí. O Brasil talvez esteja crescendo, uma das maiores potências no uso de blockchain, principalmente a nível de mundo, porque, cara, o Drex, sinceramente, foi um modelo invejado pelo mundo inteiro. Vários países tentaram sondar, tentaram copiar o modelo, e infelizmente a gente esbarrou na questão de segurança, os caras deram uma freada. Acho que o comportamento também dessa troca da tecnologia, tirando um pouquinho a blockchain do canal, foi muito política. O BC nunca falou isso, que tinha tirado o blockchain do Drex, isso aí é publicamente conhecido, entendeu? Então, o lado ruim da situação, José, é que, não está acontecendo quase nada, ok? O lado bom, meu querido, é que tem muita oportunidade, muitas coisas para poder acontecer. E a gente vem discutindo esse ambiente do grupo aqui, que é do nosso grupo aqui, que já foi formado há quanto tempo? Quase 10 anos essa brincadeira toda, porque eu já estou há uns 6 ou 7, vindo lá com Curtinay Guimarães, com Paulo Simões, o Risque, o Bernardo Madeira, entre outros, já estavam formando o grupo há quanto tempo atrás? Quem falava de blockchain há 10 anos atrás? Sabe? Nós estamos provocando o setor, desde 2018, já está fazendo 8 anos que a gente começou a estudar. Já vinha uma outra iniciativa por trás e o grupo já era formado. Entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, eu sou muito entusiasta também de uso de novas tecnologias, não apenas de energia, mas para todos os mercados. Inclusive, eu tenho até alguns projetos pessoais em relação a isso daí. Então, eu vejo que a gente está nesse nível de discussão. Graças a Deus, acho que nós estamos num estágio de amadurecimento muito importante. Todo mundo aqui, sabe? Está todo mundo envolvido com a tecnologia, o Magno comandando lá os projetos da super empresa que ele trabalha, né? E a gente também na área de energia. Então, eu vejo que essa questão toda de que não está acontecendo muita coisa aos nossos olhos, porque a gente participa mais da comunidade, a gente sabe, de repente, a participação de cada um. Quem não é da comunidade blockchain, que você fala blockchain, o cara não sabe nem escrever o nome, não sabe nem escrever o termo, sabe? Então, é um assunto novo para o mundo inteiro. Eu acho que a gente realmente tem que ter muita humildade, porque o mundo está aprendendo a blockchain. Sabe, a questão toda do Bitcoin, que foi a base do Bitcoin, foi a blockchain, e outras criptos que vieram também depois, muito interessantes, já tem há muitos anos. Então, essa questão toda de você discutir blockchain e trazer para outros mercados, principalmente naquilo que trouxe, sabe, a Ethereum, com o discurso do Vitalik, pô, ele que criou esse troço de smart contract. Quem é que trouxe essa provocação antes do Vitalik? Ninguém, eu não conheço isso daí. Então, eu acho que a gente tá num grupo muito coeso. Aqueles que realmente conseguiram ficar no grupo e têm aí participado dos eventos estão insistindo nesse tipo de tecnologia, por mais difícil que isso seja, viu, Rogério? Ô, José, se você falou que o mercado ainda não absorveu a questão do blockchain, imagine o setor de energia. O setor altamente conservador, até porque é necessário, inclusive, petróleo e gás, né, por questão de segurança nacional. Então, como é assim, eu vou usar blockchain para quê? Semana passada, teve um ataque hacker numa empresa gigante de energia. 130 mil dados de consumidores foram hackeados. Isso aí veio para a mídia. Ah, que legal. Então a gente percebe que existe, quando acontece essa situação, a gente fica triste porque o setor é hackeado e a gente não gostaria que acontecesse isso, até porque a população é afetada, ok? Se cair a mão de uma distribuidora na mão de um hacker, ele tira uma cidade inteira, meio país do ar, num apertar de um botão. Isso é chato, tá? O lado bom disso daí é que a gente quer conscientizar as empresas, as concessionárias e a liderança do setor que existe uma necessidade de, sim, expandir os olhos em investimentos maciços em modernização do setor e avanços de novas tecnologias. E que blockchain, meu amigo, seja muito bem-vindo. Muito boa, belas palavras, João. Pessoal, nós vamos caminhar para o encerramento, que já estamos aqui com quase 1 hora e meia. Foi uma reunião muito produtiva. Fernando, muito obrigado pela tua abordagem, ajudou bastante. Agradeço também ao Thiago, que está aqui com a gente, Malcai está aí. Obrigado, Malcai, que você ficou com a gente até agora. Agradeço a doutora Magna, que passou por aqui, o Jean passou por aqui, e tantos outros que estiveram conosco em algumas partes da reunião.
Novidades da Mari, do Bezo Hub e do João Aragão, a gente pega com eles e coloca no grupo lá. Então, se cuidem, gente, fiquem bem. José, desculpa Oi, oi. interromper. A gente tem uma previsão de reunião do Chapter no final do próximo mês, que é o mês de junho, Isso. né? Só assim, se for possível e você tiver contato com o Francisco da Blockchain Rio, verifica com ele se é possível ele participar da nossa próxima reunião virtual, para ele poder participar aqui com a gente e falar um pouco sobre o que que ele está planejando, no sentido de o que que vem aí pelo Blockchain Rio, né? O que que tem de novidade, o que que é tradicional e que é importante de ser tradicional, com as presenças aí dos vários órgãos governamentais, das empresas, etc. Eu acho que seria interessante se você conseguir aí, daqui a um mês, ele só passar aqui para trocar uma ideia com a Claro, gente claro. e aproveitar a oportunidade também para poder ele mesmo divulgar o Blockchain Rio nas redes sociais. Perfeito. Beleza, obrigado. Obrigado, Magno. Pessoal, obrigado a todos. Bom descanso. Fiquem com Deus. Até a Fazer um print, próxima. fazer um print de tela dessa reunião para poder marcar, né, o lançamento oficial do SIG, Ah, viu? vou fazer mais um. Já feito fazer mais um aqui. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Deus Valeu, Tchau, abençoe. pessoal. obrigadão. Até, Obrigado, até. Boris. Valeu, Obrigado a gente. todos. Obrigado.